Olá amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Já curta esse vídeo, compartilha com os amigos, chama aí os amigos e os familiares para verem esse vídeo, porque esse estudo bíblico está super legal. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e também tocar no sininho para que você receba as notificações toda vez que um vídeo for postado. Lembrando que os vídeos de estudo bíblico são sempre às quintas-feiras e os vídeos de review às segundas. E hoje nós estamos dando sequência ao vídeo da semana passada. Na semana passada nós começamos um estudo do Evangelho segundo Mateus, que nós fomos da introdução até o capítulo 2, e hoje nós estamos dando sequência nesse Evangelho, tá bom? Esse estudo está muito legal mesmo. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês gostem, e na semana que vem nós continuaremos com esse estudo depois do vídeo de hoje, tá bom? Também quero avisá-los que eu estou fazendo esse estudo numa live, então vocês verão, vocês estão vendo até, né, o computador aqui, um pedacinho dele, vocês verão eu olhando para ele bastante, porque eu estou fazendo aqui numa live já aproveitando para gravar e passar esse conteúdo super legal para vocês também, tá bom? Então, que comece o nosso estudo de hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, vou ler o capítulo inteiro aqui para a gente dar início. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, e ele trazia no cinto um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Verso 5: iam ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz um bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro, e queimando a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixai por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Texto muito legal. Então, o Evangelho de Mateus, ele omite a infância de Jesus. Após a narrativa ali do nascimento do Senhor, há um salto ali na história, e Mateus começa a relatar o ministério de Jesus. A gente falou no vídeo passado, né, na segunda passada, sobre a genealogia de Jesus no capítulo 1 e sobre o nascimento ali de Jesus no capítulo 2, mas não conta ali a infância, a adolescência de Jesus. O autor, porém, né, Mateus, ele separa ali 2 capítulos para o tema da preparação, tá? Da preparação de Jesus. Isso é muito legal e são os 2 capítulos que nós falaremos hoje, Mateus 3 e Mateus 4. No capítulo 3, Mateus ele se concentra na pregação do povo judeu, na preparação do povo judeu para a chegada de Jesus. Ele relata ali a pregação de João Batista, que anunciava a vinda do Messias enquanto ele batizava ali nas águas, enfim. E as pessoas que iam ali se batizar com João Batista eram as pessoas que sentiam necessidade de se arrepender publicamente. E a gente vai falar bastante disso, né, desse arrepender-se publicamente. Ali no verso 2, quando ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, a palavra ali, arrependei-vos, é a palavra metanoeu, né, no grego. Essa palavra, a tradução dela quer dizer literalmente mudar de opinião, mudar de pensamento, mudar de mentalidade. Então essa palavra
metanoeu vem ali da metanoia, né, que a gente ouve mais falar nesse termo, né? Mas é só uma terminologia um pouco diferente. Mas é o mesmo sentido. Ali no verso 2, quando ele fala arrependei-vos, né, esse metanoeu, ele quer dizer exatamente converter-se, tá? E tem 4 pontos importantes aqui que eu queria falar sobre esse versículo. Primeiro delas, a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar Cristo, não somente como salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor de nossa vida. Ou seja, a gente precisa ter uma troca ali de senhores. É isso que João Batista estava querendo explicar ali para o povo. Porque não adianta você ser salvo se você não tiver um novo Senhor, né? Você precisa tê-lo como Salvador, sim, mas precisa principalmente tê-lo como Senhor. Porque se não tiver um senhorio diferente, as práticas vão continuar as mesmas. A gente vai continuar da mesma forma. Então precisa ter uma troca de senhores. Precisa ter uma troca de governo na nossa vida. Então a gente precisa deixar o governo, talvez, o egocentrismo, né? Talvez, enfim, tantas coisas que podem nos dominar e nos guiar para que o Senhor possa nos guiar. Então a gente precisa ter uma vida, né, de uma forma que Deus governe, né? O segundo ponto importante aqui nesse versículo é que o arrependimento é uma decisão livre, né, da parte do pecador. Claro que ela é possibilitada com a graça divina capacitadora, que é concedida quando alguém ouve o Evangelho. Então a gente volta lá, né, para o estudo de soteriologia. Né? Acho que quem viu o primeiro vídeo ali de soteriologia, ou quem estava presente aqui na live, talvez não imaginava o quanto a gente citaria, né, isso. Então foi muito legal ter feito aquele como primeiro estudo, para que hoje a gente pudesse falar mais dele, né? Então a gente vai sempre citar, então sempre que alguém tiver alguma dúvida pode recorrer lá ao vídeo. Por quê? Porque o arrependimento, como eu estou falando, é livre. A nossa crença, a minha crença é que nós somos livres, né? Nós somos livres para decidir. Então eu, como pecador, posso decidir aceitar essa graça divina que me capacita e que me concedida quando eu ouço o Evangelho. Então Romanos, lá na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, é o famoso versículo, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai ouvir para que a fé seja gerada, tá? Terceira coisa importante é que a definição da fé salvífica como mera, entre aspas, confiança em Deus, em Cristo como Salvador, é inadequado, né? Então não é só uma confiança. A gente precisa entender que existe uma exigência de arrependimento feita por Cristo. O Senhor pediu que nós nos arrependêssemos. Quando a gente usa esse termo, e a gente está falando desse versículo 2, quando ele fala arrependa-se, converta-se, muda de opinião, mude de pensamento, mude sua mentalidade, é nesse sentido de arrependimento, de mudar a direção que você estava indo para você passar a ir para uma outra direção. Então, definir essa fé salvífica, né, sem incluir um rompimento total com o pecado, é distorcer o conceito bíblico da redenção. Porque Jesus nos redimiu, sim, mas a gente não pode distorcer esse conceito, né? Porque a fé, ela totalmente inclui o arrependimento e determina isso como uma condição imutável para a salvação. Sem arrependimento dos pecados, não existe salvação. É condicional uma coisa a outra. Já a quarta coisa aqui é que o arrependimento foi uma das mensagens básicas na pregação. Então, ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a palavra do Senhor, a mensagem de arrependimento ela é pregada, ela é ministrada. Então eu peguei alguns textos aqui, depois eu coloco alguns outros versículos para a gente entender um pouco melhor e vocês pesquisarem, mas eu peguei um versículo de cada para ler aqui para a gente poder falar sobre. Então, no livro de Joel, capítulo 2, verso 12 e 13, diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
Voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e em grande amor se arrepende do mal. João Batista também falou, né? Eu peguei aqui o versículo de Atos 13, 24, onde fala: antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. A gente vai falar sobre esse batismo de arrependimento. Então, a gente vê na palavra que o batismo ele é de arrependimento, tá? A gente vai debater um pouquinho sobre isso. Com Jesus não foi diferente, tá? Eu peguei o texto de Lucas 5, 31 e 32, onde ele fala: respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Pelos discípulos também, os discípulos, eles falaram também sobre arrependimento. Eu peguei o texto de 2 Pedro 3,9, é um texto muito legal. Quem não conhece esse texto, é um texto para se ter na mente e no coração. Ele diz: o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a têm por tardia. Olha que louco como Pedro fala, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Se a gente for pegar só esse texto, a gente vai ter muito pano para manga, né? Porque, volto lá, né? A gente está falando de conversão, a gente está falando de arrependimento. Então, se a gente fala de salvação, a gente está falando, né, naquela questão soteriológica de calvinismo e arminianismo. Aqui Pedro fala que Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam, que ele quer que todos se convertam, né? Então por isso ele morreu por todos. Então é aquela coisa também que às vezes as pessoas, nós, né, não vou falar as pessoas, eu falo nós achamos que as promessas de Deus tardam em chegar. Mas tem aquele ditado, né, comum, Deus tarda, mas não falha, né? Mas tarda no nosso achismo. Mas ele tem o dia dele para obviamente, não vou falar que é o dia destinado, ele não está ali determinando que tal dia vai acontecer tal coisa, mas Deus espera Deus quer que a sua promessa se cumpra e vai se cumprir. Por mais que nós achemos que seja tardia, não é. E também, uma coisa que é importante, nós vemos desses 4 pontos, é que a pregação do arrependimento, ela sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho. Então isso é bastante importante. Aqui em Lucas 24, do 45 ao 48, ele fala assim: então eles abriam o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse: eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Já aqui, no versículo 3, né, de Mateus 3, deixa eu abrir novamente aqui, quando ele fala, este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse texto, obviamente, ele está claro aqui, né, porque Jesus, né, João Batista falou que Isaías escreveu, e realmente escreveu, né, sempre é muito legal. Todas as vezes que eu vejo uma menção de algum outro texto, eu sempre vou procurar só para ver se é verdade, sabe? Eu gosto muito dessas comparações. Então lá em Isaías 40, verso 3, ele fala: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus, isso aí. Então, só para vocês saberem que esse texto realmente está lá em Isaías 40, verso 3. Ali no verso 7, ele fala: vendo ele muitos dos fariseus e saduceus, que vinham ao batismo, enfim. Quem são os fariseus e os saduceus? No último vídeo a gente falou sobre eles. Os fariseus, eles eram o partido conservador da época. Eu não vou me estender muito, mas só para
para vocês lembrarem, caso alguém não lembre, eles eram um partido conservador da época, aqueles que enalteciam muito essa lei, a lei escrita, mas que tinham uma fé ali estéril, porque eles não sabiam aplicá-la, eles eles tinham dificuldade, né, principalmente no que se diz respeito ao amor e à misericórdia, porque Jesus via que eles tinham uma fé estéril, Jesus via que a lei era acima de tudo, mas a lei também falava que tinha que amar, e às vezes eles não sabiam cumprir com isso. Já os saduceus era o que a gente chamou na semana passada do partido liberal da época. Então eles reconheciam exclusivamente o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como lei, como escritura legítima. Eles negavam a existência de anjos, negavam a existência da ressurreição, da imortalidade da alma, né? E eles alcançaram, né, lugar de destaque na sociedade muito grande ali naquele momento, né? Então, a gente falou também dos escribas, então só para um parênteses aqui, os escribas podiam ser tanto fariseus como saduceus, e os saduceus tinham uma visão muito distorcida de tudo, né? Os fariseus tinham uma visão mais clara da palavra e da lei, mas os saduceus eram estranhos, né, na crença deles. Já aqui no verso 8, quando ele fala produzir frutos dignos de arrependimento, né, quando João Batista fala isso para os fariseus, na verdade é tudo que a gente falou agora, né? Eu acho que tudo que a gente bateu de papo ali em relação ao verso 2 é isso, né? A fé, ela sem obras é morta. Por quê? Porque aquilo que você crê, aquilo que você vive. Eu estava até conversando sobre isso na quarta-feira passada com uma pessoa, numa videoconferência, e ela falou, ele queria entender um pouco sobre isso, né? E a gente explicou por quê. Porque as obras nada mais são do que reflexo daquilo que está dentro de você. Então, se você crê em Jesus, se você vive ali com Jesus, as obras são decorrentes dessa fé. E é por isso que Jesus criticava os fariseus com essa fé estéril. Por quê? Porque os frutos deles não produziam aquilo que eles diziam com suas bocas. Então parece que eles só falavam com os lábios, mas não criam no coração. O texto que eu sempre cito, de Romanos 10, 9, é esse. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, é com a boca e com o coração. Só que a gente vê que os fariseus tinham uma fé estéril. Por quê? Porque só a boca falava, mas o coração não cria naquilo. Né? Cria tanto, mas cria em partes. Então é difícil de entender. Então, tudo que a gente falou sobre arrependimento até agora é o que a gente pode pegar aí de base. Vamos lá para o verso 11, né? Onde ele fala, eu vos batizo com água. Para quê que eu batizo com água? Para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente vê aqui o batismo de arrependimento. O batismo, ele não tem caráter salvífico, tá? Ele não tem nada a ver com a salvação. Mas Guilherme, fala lá, quem crer e for batizado será salvo. O versículo seguinte fala, quem não crer será condenado. O versículo seguinte não fala, quem não crer e não for batizado será salvo. Então, o batismo, ele é exclusivo de arrependimento, tá? A gente já ouvi muitas vezes de púlpito pessoas falando, né? Pessoas estudiosas, pessoas que têm chamado para mestre, falando que se não se batizar não vai ser salvo. Isso não tem nada a ver, misericórdia. A gente não pode pegar um versículo e ter como pretexto da nossa crença. Vou dar o exemplo mais clássico e não tem como fugir disso, é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não se batizou. Ele se arrependeu dos pecados ali, na cruz, só falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares lá. Né? Não me esquece não, quando você chegar lá, lembra de mim, cara. Eu tô aqui, eu não tenho muito como fazer para mudar a minha vida, porque eu tô morrendo em questão de horas, mas lembra de mim. E aí Jesus responde, fala, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão não se batizou.
Então, falar que o batismo tem caráter salvífico é fora da palavra, tá? O batismo ele é exclusivamente de arrependimento. Nos versos ali 13 a 15, quando Jesus, né, veio da Galileia, teve com João, juntou o Jordão para ser batizado, mas João tentava dissuadi-lo dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixai por agora, pois assim convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. A gente nota aqui um confronto muito interessante, na verdade eu diria um confronto fascinante, porque João, ele negou batizar Jesus. Ele falou: não vou batizar você, né? É mais apropriado você me batizar, e acho que todos nós estamos de acordo que seria mais apropriado Jesus batizar João. João ali estava convicto de que Jesus não precisava passar pelo ritual de arrependimento. E aí a pergunta que fica é: por que Jesus foi batizado por João Batista? Essa é a grande pergunta que a gente tem que se fazer. Também aqui separei 4 pontos para falar sobre isso. A gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico, e aí existem várias divergências de opinião, mas a primeira coisa, na minha opinião, é que, na verdade não é minha opinião, aqui é Bíblia mesmo, né? É para que a justiça se cumprisse. Então ele respondeu aqui, né? Jesus lhes respondeu: deixar por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então essa era a ideia de Jesus, cumprir toda a justiça. Jesus ali, mediante o batismo, ele se consagra publicamente a Deus. E assim ele cumpre a justa exigência de Deus. O batismo, na minha opinião, eu, Guilherme, entendo que o batismo nada mais é do que um ritual de passagem, tá? Um ritual de ingressão na sociedade cristã, demonstrando ali sua vontade de partilhar da mesma fé, você fazer uma declaração pública de fé, uma oficialização na certeza de algo que você já creu no seu coração, que você já vem contemplando e vivendo há algum tempo. Não à toa que quando você começa a ir na igreja, não é a primeira coisa que fala: não, você entrou na igreja, você tem que se batizar. Não, você primeiro precisa converter o seu caminho. Então a gente vê inclusive uma sequência lógica nesse texto, né? João Batista tendo uma sequência lógica, e Jesus chegando no momento certo, como sempre, né? Mas Jesus chegando ali no momento certo. Então, eu vejo como um ritual de passagem. Há pessoas que dizem que, não, quando você desce ali nas águas e sobe, você sobe uma pessoa diferente. Muita gente fala: eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti, né, um peso caindo de mim, me senti uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Eu não estou criticando e dizendo que isso, que essas experiências que as pessoas tiveram, que é uma inverdade. Não, cada um teve a sua experiência. Eu, particularmente, quando desci nas águas e subi, nada mudou na minha vida. Eu simplesmente fiz ali uma declaração pública de fé. E a gente vê que a maioria esmagadora dos batismos, das cerimônias de batismo, são declarações públicas de fé. Então você vai lá como é que chama? No batistério, né, se eu não me engano esse é o nome, ou às vezes aluga um local, aluga um clube, ou vai numa piscina em algum lugar para fazer os batismos. 90% deles, você vai lá e faz uma declaração pública de fé antes de descer nas águas. Então, o que eu entendo que é um ritual de passagem. Então você está ali declarando publicamente a sua fé, dizendo que aquela vida que você viveu antes, você está deixando de lado e você está querendo ingressar numa nova sociedade. Então, por exemplo, na nossa igreja, para você servir na casa do Senhor, um dos pré-requisitos é ser batizado. Por quê? Porque ali você tem a sua declaração pública de fé. Você já declarou cristão, você se declarou a Jesus, você se declarou a Deus, você declarou que você se arrepende de tudo que você viveu, você declarou que você não quer mais viver naquela prática, e você, a partir de agora, quer ser um novo homem, uma nova mulher. Então você começa a fazer coisas diferentes, então você começa a ter atitudes diferentes, tá? Volto a dizer, é algo que a gente já vem vivendo há algum tempo.
Por isso que você tem ali um período. E aí esse período, cada pessoa determina no seu coração. Né? Não dá pra ter, você vai chegar na igreja, depois de um mês você se batiza, depois de um ano você se batiza, depois de 3 anos você se batiza. Não existe uma regra, existe uma questão de acompanhamento das vidas para que as pessoas vejam a importância do batismo, né, no momento certo. Então existem líderes na igreja exatamente para acompanhar isso, para ver como anda a vida da pessoa, para ver se realmente ela quer, para que ela não faça uma coisa e depois se arrependa, né? Porque qual a lógica? Depois você ir lá se batizar e depois se arrepender de ter feito isso? Não, você precisa se arrepender primeiro da sua vida, para depois você tomar essa decisão de seguir num novo caminho, tá? Eu vejo inclusive, a gente vai falar um pouco mais, a gente não vai falar disso na verdade, mas esses foram talvez os 2 principais ritos que Jesus deixou, né? O batismo e a ceia do Senhor. Né? A gente vem falando que talvez algumas festas judaicas a gente tem que começar a pensar, porque são ideias do Senhor, mas Jesus mesmo deixou 2 ritos ali. Um é o batismo e o outro é a ceia do Senhor. Tá? Segunda coisa aqui importante, nesse texto de 13 a 15, né, os versículos, que a pergunta é por que Jesus foi batizado por João Batista, é para que ele pudesse se identificar com os pecadores, para que ele pudesse se identificar com as pessoas. Obviamente, nós sabemos que Jesus, ele não precisava passar por arrependimento de pecado, ele não tinha pecado. O motivo que o trouxe, inclusive, né, em corpo à terra, foi para nos mostrar que é possível viver uma vida santa, pura e imaculada. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, ele veio para mostrar, o que precisava ser feito. Né? Senão a gente vai falar, Jesus foi pecador. Não. Tanto que a briga de João Batista, briga no bom sentido, de João Batista falando, não, você precisa me batizar, é exatamente por isso, porque João era pecador. E ele falava, eu preciso me batizar e ter um batismo de arrependimento, eu preciso me converter, eu preciso, né, eu já entendi, mas eu preciso passar por esse ritual, né, de passagem, eu preciso declarar publicamente a minha fé, e você que é o santo, você que é o profeta, você que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, precisa me batizar e me lavar nas águas. Já o terceiro motivo aqui, do porquê Jesus precisou se batizar, né, porque Jesus foi batizado por João Batista, é para ele se associar ali com um novo movimento da parte do Senhor que estava sendo gerado, né, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Então esse novo movimento que estava sendo ali instituído por João Batista, do batismo de arrependimento, Jesus precisou passar por isso para se associar a esse movimento. Né? E esse movimento, como eu falei, teve início em João Batista, e eu quero ler um texto aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 25 ao 34, onde ele explica bem isso. Diz assim o texto: perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Olha que legal esse versículo, o 31 que a gente acabou de ler. 32, então João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse. Quem mandou João batizar com água? Deus. Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Esse texto aqui de João 1 é muito bacana mesmo.
porque a gente vê que a gente não viu um relato de que Deus conversou com João Batista, né? Mas a gente ouve João Batista falar, ele falou para mim, né? Ele falou que eu deveria batizar e que quando eu visse alguém ali que descesse, alguém quando eu visse descer o Espírito Santo como pomba e permanecer sobre ele, esse era o Cristo. Então é um texto muito legal ali de João 1, onde João Batista explica essas coisas. O quarto e último ponto é que Jesus diversas vezes ensinou o povo de forma prática o que deveria ser feito. Jesus ele não dava exemplo de fala, ele dava exemplo de ação. João 13,15, ali no lava-pés, ele falou de uma forma muito clara: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Então isso é muito legal mesmo, porque fica aquele ditado, né? Eu sou cheio dos ditados, né? Mas fica aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, Jesus, ele mal falava, assim. Ele fazia. Fala, faz isso que eu estou fazendo agora. Né? Então no lava-pés ali em João 13 foi exatamente isso. Façam o que eu estou fazendo agora. Então eu primeiro fiz para depois falar, façam isso. Né? Então isso é muito legal da parte de Jesus. Aqui começa a ficar mais interessante ainda. A gente já falou bastante coisa, então aqui começa a ficar mais legal ainda. No verso 16, diz que assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas ali na primeira criação, a gente conhece bem o texto, Gênesis 1, 2, né? No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui, aquele Espírito de Deus, de Gênesis 1, 2, aparece como prelúdio da nova criação. Ele unge Jesus para sua missão messiânica, que de agora em diante ele começaria a dirigir, ele começaria a conduzir. Isso é bem legal, porque a gente pode até fazer um paralelo, né? O Espírito de Deus lá pairava sobre a face das águas, né? Aqui também, aqui Jesus tinha acabado de descer nas águas, então o Espírito vem e desce sobre ele, e quando a gente lê lá em Gênesis 1, 2, esse pairava sobre as águas, o pairava você tem várias representações do Espírito Santo na Bíblia, né? Uma delas, por exemplo, é o azeite, né? Você não imagina um azeite pairando sobre a face das águas. Você imagina uma pomba pairando sobre a face das águas, né? Em Gênesis 1, 2. Então isso é muito legal. Tudo quanto Jesus fez, a pregação, o sofrimento, a vitória sobre o pecado, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus nada podia fazer sem a operação e sem a intervenção do Espírito Santo, quem dera nós. Quanto nós precisamos dessa capacitação. Tem um texto em João 3,34, eu também vou colocar alguns outros textos sobre isso, mas João 3,34 diz: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. Então se Jesus precisava desse Espírito sem medida, quanto mais nós precisamos desse Espírito. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus para dotá-lo de poder, para que ele pudesse efetuar essa obra da redenção. O próprio Jesus, posteriormente, iria batizar os seus seguidores com o Espírito Santo, a fim de que também eles, no caso nós, tivéssemos essa capacitação. Então em Atos 1, versos 5 e 8, eu vou ler só esses dois capítulos para não ficar muito grande, diz: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aí o verso 8, tão conhecido: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós precisamos muito. Jesus, percebem que ele só fazia aquilo que ele queria nos ensinar a fazer, né? Como eu falei lá em João 13,15. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. A gente vai falar um pouquinho disso no capítulo 4, mas já dando um spoiler aqui, Jesus, ele era 100% homem
E ele era 100% Deus, enquanto aqui na Terra. Digo era, porque aqui na Terra. Na Terra ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele deixou a sua parte de divindade para agir 100% como humano. Ele se esvaziou, a gente vai falar disso, já estou dando spoiler demais. Mas aqui no verso 16 e 17, no ato aqui do batismo, né? O que me encanta nesse texto é a manifestação clara da Trindade. Então o todo da Trindade é manifestado aqui no verso 16 e 17. Então você tem ali os 3 pontos, né? As três faces da Trindade. Então Jesus, declarado igual a Deus, como diz em João 10,30, eu e o Pai somos um. Ele foi batizado no Jordão. O Espírito Santo também é igual ao Pai. E ele desce ali Jesus em forma de pomba. E o Pai declara que se compraz em Jesus. Tanto que, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6... Calma aí. Ele tem uma manifestação tão clara da Trindade. Se vocês também não tinham conhecimento desse texto, ele é muito, muito legal, tá? Diz assim, 1 aos Coríntios 12, 4 a 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Como é clara a Trindade aqui. Quando você vê uma vez, você nunca mais consegue ver diferente. Ele fala do Espírito, ele fala do Senhor e ele fala de Deus. Porque em 3 versículos Paulo usa 3 denominações diferentes? Porque ele quer expressar uma diferença entre esses senhores, né? Esses senhores que são um, né? E eu queria falar aqui do credo de Atanásio, ou credo atanasiano. Tá? Esse é bom. Esse é bom. O credo de Atanásio, o credo de Atanásio subscrito pelos 3 principais ramos da igreja cristã, ele geralmente é atribuído a Atanásio, que era um bispo de Alexandria, no século IV, mas os estudiosos do assunto conferem a ele uma data posterior, no século V. A forma final desse credo pode ser que tenha sido alcançada somente no século VIII, tá? Então a gente está falando desde o século IV ao século VIII. O texto grego mais antigo desse credo vem de um sermão de Cesário, no início do século VI. O credo de Atanásio, queridos, ele tem 40 artigos, então 40 coisas que ele fala. Ele é longo para um credo, sim, mas é considerado um majestoso e único monumento da fé imutável de toda a igreja quanto aos grandes mistérios da divindade e da trindade de pessoas em um só Deus e da dualidade de naturezas de um único Cristo. Então eu quero ler aqui esse credo para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. 1. Todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal. 2. A qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. 3. Mas a fé universal é essa, que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade. Já começa a falar da trindade aqui. 4. Não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Então prestem bastante atenção em cada termo do que ele diz. Depois a gente pode falar mais sobre, tá? 5. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. 6. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. 7. O que o Pai é, o mesmo é o Filho, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, desculpa, então vou repetir o 7º. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. 8. O Pai não é criado, o Filho não é criado e o Espírito Santo não é criado. 9. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado e o Espírito Santo é ilimitado. 10. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno.
11. Contudo, não há 3 eternos, mas um eterno. 12. Portanto, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Olha que coisa louca, vou ler de novo esse 12 aqui. Portanto, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. 13. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, 14, não há 3 onipotentes, mas um onipotente. 15. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, o 16, não há 3 deuses, mas um só Deus. 17, portanto o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. 18, contudo não há 3 senhores, mas um só Senhor. 19, porque assim como compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa separadamente como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião universal de dizer que há 3 deuses ou 3 senhores. 20. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado e nem gerado. 21. O Filho procede do Pai somente, nem feito nem criado, mas gerado. Olha que demais isso aqui. 22. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. 23. Portanto, há um só Pai e não 3 pais. Um Filho e não 3 filhos. Um Espírito Santo e não 3 Espíritos Santos. 24. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. 25. Mas todas as 3 pessoas coeternas são coiguais entre si, de modo que em tudo que for dito acima, tudo que foi dito acima, tanto a unidade em trindade como a trindade em unidade devem ser cultuados. 26. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar desse modo com relação à trindade. 27. Mas também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. 28. É, portanto, fé verdadeira que creiamos e confessemos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é tanto Deus como homem. Lembra que eu falei lá, 100% Deus, 100% homem. 29. Ele é Deus eternamente gerado da substância do Pai, homem nascido no tempo da substância da sua mãe. 30. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de uma alma racional e carne humana. 31. Igual ao Pai com relação à sua divindade, menor que o Pai com relação à sua humanidade. 32. O qual, embora seja Deus e homem, não é 2, mas um só Cristo. 33. Mais um, não pela conversão da sua divindade em carne, mas por sua divindade haver assumido sua humanidade. 34. Um não, de modo algum, pela confusão de substância, mas pela unidade de pessoa. 35. Pois assim como uma alma racional e carne constituem um só homem, assim Deus e homem constituem um só Cristo. Que explicação maravilhosa. 36. O qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao 3º dia. 37. Ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. 38. Em cuja vinda todos os homens ressuscitarão com seus corpos e prestarão conta das suas obras. 39. E aqueles que houverem feito o bem irão para a vida eterna, aqueles que houverem feito o mal para o fogo eterno. 40. E último, essa é a fé universal, a qual, a não ser que um homem creia firmemente nela, não pode ser salvo. Esse credo aqui é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 3, muita coisa, muita informação, e acho que é isso, né? O capítulo 3, pelo menos, para por aqui. Que legal ficou esse nosso estudo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de compartilhar com os seus amigos e com seus familiares. Esse estudo, na minha opinião, ficou muito legal. Ele tinha tanto conteúdo
que em 17 versículos nós tivemos que gastar 1 hora para falar dele. Né? A nossa ideia era falar do capítulo 3 e 4, mas infelizmente nós não conseguimos, porque era bastante conteúdo. Então espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha tirado possíveis dúvidas. Se tiver dúvidas ainda, não deixe de marcar aqui nos comentários ou siga na rede social e também pode tirar dúvidas lá, eu estou totalmente à disposição. Tá bom? Então fica aí esse meu agradecimento do vídeo de hoje e nos vemos na semana que vem. Um beijo no coração de todos e Deus os abençoe. Muito obrigado.